Vamos lá. Aprendendo com Ananias e Safira. Atos, capítulo número 5. Atos, capítulo número 5. Versículo de 1 a 11. Eu não escrevi o texto aqui, não deixei aqui exposto. Nós vamos ler esse texto fatiado. Por isso eu já vou pedir a minha esposa para ler o versículo primeiro. Versículo 1, né? É. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. 2. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. 3. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Próximo. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ok. Amados, foi lido até o versículo? É 4. 4. Depois nós vamos ler outra parte. Se você perceber bem, Ananias e Safira é aqueles personagens bíblicos nos quais nós não gostaríamos, irmão Luiz, de ser lembrado. Eu gostaria muito, se eu vivesse no tempo dos apóstolos, eu ter me entregado a Jesus ao nível de Pedro, de Paulo, de João, a ponto de os seus escritos estarem registrados na Bíblia. Mas não é só os escritos estarem registrados na Bíblia. Os apóstolos que escreveram os evangelhos, deixaram registrados na Bíblia algumas situações que aconteceram na igreja primitiva. Entre elas, esta que Lucas escreveu no livro de Atos. E Ananias ficou registrado na Bíblia e a sua companheira como uma dupla de enganadores, mentirosos e trapaceiros. Ninguém, nenhum de nós, gostaríamos de estar registrado na Bíblia como trapaceiros, enganador e mentiroso. Ou alguns dos irmãos queridos? Não, né? Acredito que não. Mas eu quero hoje, em que horas são? Em rápidos minutos, quando chegar a meia hora, minha vez. Mas aqui eu quero falar em rápidos minutos sobre o exemplo que Ananias, o exemplo negativo que Ananias deixou, que nós podemos deixar como lições para nós igrejas. Percebemos, uma das coisas que o mundo vem trazendo desde Adão é a mentira. E onde foi, irmão Adão, que Adão mentiu? Você vai lembrar do texto e você vai lembrar que Deus pergunta: onde estás? Aí Adão diz: estou escondido porque eu pequei contra ti. Aí, mas por que tu permitiu que acontecesse isso? Ele diz: foi a mulher. Mas tinha sido a mulher? A mulher ofereceu e não me obrigou a comer. Então, mas perceba bem, aí a mentira nasce aí. Na verdade, a primeira mentira vem da boca de Satanás, né? Porque ele mente para Eva, e Eva seduz Adão, e Adão mente para Deus. A mentira é a desgraça miserável que atua desde Adão até hoje. E a mentira traz consequências. Eis aqui o exemplo de Ananias e Safira. Percebemos, irmãos, que Ananias, eu vou contextualizar, Barnabé, antes de Ananias fazer essa ação, Barnabé tinha vendido todo o seu patrimônio, e a história diz que Barnabé era um camarada muito bem financeiramente. Quando a gente classifica alguém muito bem financeiramente, você vai classificar alguém aí que em patrimônios e no banco tenha no mínimo R$1 milhão. É alguém que hoje é classificado muito bem financeiramente, porque tem o normal financeiramente, vive normal, gasta
mas o que gasta, recebe em salário ou em patrimônio. Tem aquele que é relativamente bem, tem o bem e tem muito bem. O muito bem está com patrimônio e um benefício patrimonial aí de R$1 milhão hoje. Suponhamos que Barnabé pegou R$1 milhão do seu patrimônio, R$1 milhão e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé pegou tudo que tinha e disse: olha, Jesus está vindo aí. Eu não quero me apegar mais às coisas desse mundo. Eu vou investir tudo que eu tenho no templo. Os apóstolos administrarão o dinheiro que eu tenho. Se eu precisar comer, eu vou comer na igreja. Se eu precisar pagar alguma coisa, esse dinheiro que eu estou deixando nos pés do apóstolo vai ser um investimento. Se eu precisar, a igreja vai ter dinheiro que eu investi para pagar as minhas dívidas. E Ananias e Safira viram isso. Vamos montar um cenário. Um templo com pelo menos 5.000 pessoas sentadas. Viram Barnabé fazer isso. Quando Barnabé faz isso, eu faço uma conjectura, um Adão, que o povo se levanta e aplaude. Barnabé já tinha crédito, porque afinal de contas, Barnabé foi o tutor de Paulo. Aí você vai perceber que quando Ananias fez isso, Ananias era um crente que frequentava os cultos, era um crente que ouvia a palavra, era um crente que cantava, era um crente que via as participações, mas não era convertido. E, por não ser convertido, quando ele veio, o povo aplaudindo Barnabé pela sua ação, disse: rapaz, a gente precisa também ter moral com o pastor da igreja, pastor Pedro. A gente precisa ter moral com o pastor Pedro. O que é que você acha, Safira? Eu concordo plenamente com você. E como é que a gente vai fazer para ter moral com o pastor Pedro? A gente não tem aquele terreno, a gente está com uma previsão de construir, mas não sabe quando. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vende, vou fazer uma suposição aqui, a gente vende por R$200 mil. Pega 100 mil, dá nos pés de Pedro, como fez Barnabé. E se o apóstolo perguntar alguma coisa, a gente diz que é todo o patrimônio de nós que vendeu o terreno. Combinado, Safira? Meu amor, por você eu faço tudo que for possível. Fechado, fechado. Dá para a gente perceber que o casal morava a pelo menos uns 10 quilômetros da igreja. Por quê? Porque certamente ninguém chegaria com 3 horas depois no culto. Isso nos faz entender que o culto durava, na época do apóstolo Pedro, como pastor da igreja, pelo menos 5 horas. O culto não durava menos de 5 horas, irmão. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Eu estou ouvindo, pai. Então, estão entendendo, não estão aprendendo, né? Mas pensando bem, o culto durava pelo menos 5 horas. Aí, Ananias, a gente tem aquela máxima que quem faz primeiro surpreende mais. Quem copia depois, mais surpreende menos, né? Vocês estão entendendo? Estou entendendo. Quem faz primeiro surpreende mais. Quem copia, quem já fez primeiro, já não surpreende tanto. Aí Ananias disse: entre eu e a minha esposa, que apareça primeiro, eu me destaque primeiro, eu. Então, mulher, façamos o seguinte: desses 100 mil que a gente está combinando em dizer que é tudo que a gente tem, tu leva 50 e eu levo 50. Na verdade, alguns historiadores dizem que Safira nem levou dinheiro. Ananias levou tudo. E Safira só veio depois confirmar a mentira de Ananias. Quando Ananias chega no templo, aí aqui é uma cronologia que eu estou fazendo, ele senta nas primeiras filas e chega para o apóstolo Pedro e diz: olha, eu tenho um voto a ser pago, eu tenho uma oferta a ser doada, e eu quero que durante o culto, eu quero honrar o Senhor me chame e eu tenho uma oferta a ser doada para a igreja. Amém, meu irmão. Na hora do culto, acontecem os louvores, faço uma conjectura antes da leitura da palavra. O apóstolo Pedro disse: meus irmãos, eu fui informado pelo nosso irmão Ananias que ele tem
uma oferta a ofertar ao Senhor na casa de Deus. Quantos dizem amém? Os irmãos, amém. Ananias se levanta e chega, joga o saco de dinheiro. E vamos acreditar que o Ananias levou o dinheiro todo. E Safira veio depois só para confirmar. Joga o saco de dinheiro, 100 mil reais, aos pés do apóstolo. Aí Pedro olha assim, e o Espírito Santo diz a ele: pergunta a ele se esse é todo o dinheiro do terreno que ele vendeu. Aí Pedro pergunta: este dinheiro que você está doando é todo o valor do dinheiro que você vendeu? Pedro não estava perguntando porque ele queria o dinheiro todo. Pedro não estava perguntando porque ele queria demonstrar para a igreja que se fosse para dar, tem que dar tudo. Não. Deus queria mostrar através de Pedro, castigando Ananias, o quanto ele se irrita com a mentira. Quando Pedro pergunta, Ananias automaticamente disse: sim, senhor Pedro, sim, senhor apóstolo, sim, senhor pastor Pedro, este é todo o patrimônio do terreno. Pedro calmamente olha para Ananias e diz: Ananias, eu vou dizer as minhas palavras, na linguagem do pastor Júnior. Por que você não honra a casa de Deus, a presença de Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus, e mente não aos homens, mas a Deus, no altar? Ananias, se vocês tivessem vendido o terreno e dado 10, 20 ou 30%, o dinheiro era seu. Se você não quisesse dar, o dinheiro não estava em seu poder. Por que você resolveu mentir no meio do culto, em frente à igreja, dentro do templo, na hora da adoração, na presença do Espírito Santo? Deixa eu dizer uma coisa, Ananias. Você não mentiu aos homens. O Espírito Santo acaba de me revelar que você mentiu para Deus. Automaticamente Ananias sofre um infarto fulminante e é fulminado ali. A igreja é tomada por um temor ao ver aquilo, mas ainda tinha mais a acontecer. Meus irmãos, se nós conseguíssemos enxergar Deus naquele momento em que Ananias mentiu, o quanto o Espírito Santo se entristeceu, o quanto aquilo irritou o Todo-Poderoso, que é a primeira vez no Novo Testamento que Deus julga alguém automaticamente após o ato do pecado. E eu acho que é o termo, eu dou graças a Deus, porque se Deus fosse agir hoje assim, eu não sei. Aí, não fica, eu não entrei nem no texto ainda, viu? Pode. Já passou 5 minutos. Deixa passar a hora, pastor, pelo amor de Deus, cuida. Meus amados, aí o interessante é que Ananias ficou estaticamente morto. Mas automaticamente, crente morto não fica no tempo. Pedro chama os jovens da igreja e eles pegam aquele cadáver e vão enterrar fora da cidade. Ele é literalmente jogado fora da cidade. Eu fico imaginando como a igreja ficou perplexa. Eu nunca tinha visto alguém ser fulminado. Só que Deus, vamos acelerar isso aqui. A intervenção espiritual em Ananias provou quanto Deus se irrita com a mentira. E quiseram passar a impressão de bondade. Pessoas magnificamente encantadas com o coração bom para fazer uma ação de doação. Quando por trás dessa ação tinha características totais de engano. Quando você faz uma ação diante da igreja, dizendo que é para Deus,
com o objetivo de que as pessoas vejam a pessoa boa que você é, a pessoa generosa que você é, a pessoa gentil que você é. Você está agindo de uma certa forma com engano. Porque você está querendo demonstrar para as pessoas que é para Deus, quando na verdade você está usando aquilo como um estafo para aparecer. Então perceba, irmãos, Deus não gosta dessas práticas. Não, Deus detesta a hipocrisia. Mas, se nós formos definir a hipocrisia numa palavra, ela é definida na seguinte frase: viver de aparência. Você conhece aquelas pessoas que não têm condições de viver assim, mas vivem com tênis de marca, com uma roupa de marca, com relógio de marca, com uma blusa de marca, com uma bermuda de marca, com uma calça de marca, mas ela não tem condições. Ela está usando o cartão do fulano, ela está usando o dinheiro que pegou emprestado do fulano para viver assim. Ela não tem aquele patamar financeiro para viver com aquela roupa, com aquele calçado, com aquele relógio, com aquele óculos. Não tem, mas ela vive. Mesma coisa acontece com muitos de nós, que não temos aquela espiritualidade que demonstramos, que não temos aquela santidade que demonstramos, que não temos aquele nível espiritual que parecemos, mas queremos demonstrar. Afinal de contas, nós temos que impressionar. Isto, de certa forma, é mentira. Percebemos que a mentira é uma ofensa direta a Deus. Por isso, Pedro diz a Ananias: não mentiste aos homens, mas ao Espírito Santo. A mentira é a irmã da falsidade, irmã gêmea da rebelião. Devemos repensar ao abrir a boca para falar algo que, todavia, seja sempre a verdade. Percebemos que Ananias só mentiu porque ele não tinha reverência ao Espírito Santo. Ananias só mentiu porque não era convertido. Ananias só mentiu porque não sabia das consequências. Mas o pior disto é mentir em parceria com a esposa. Ele, já disse no começo, estamos acreditando pela linha de que ele levou todo o dinheiro e a Safira veio depois só para confirmar. Só que o Espírito Santo, sabendo da situação, só permite que Safira chegue ao templo. Eu acredito que de forma combinada com Ananias, mas com a permissão de Deus. A Safira só chega no templo 3 horas depois. Acredita-se que já estava com pelo menos 2 horas de culto. Então, perceba. Aliás, já estava com 3 horas de culto. Então, quando Safira chega, leia aí a parte de Safira. Só para confirmar uma situação. Naquele mesmo instante, então Pedro a repreendeu. É desse ou antes? Antes. E Pedro a questionou. Antes. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. Esposa de Ananias. E Pedro a questionou. Perceba? Por isso que os estudiosos dizem que Ananias chegou com todo o dinheiro primeiro. A Safira não trouxe dinheiro, a metade do dinheiro depois, o quarto dinheiro depois. Pedro, sabendo que Ananias mentiu, ele quis ver se Safira ia ser passiva, ia concordar com a mentira de Ananias ou não. Aí Pedro, quando ela chega, eu faço conjectura, antes de se ajoelhar para orar, Pedro perguntou: irmã, Safira, por favor, me tira uma dúvida. Pedro questionou o quê? Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Sim, Pedro disse: vendeste por este preço, porque Ananias já tinha entregado todo o dinheiro. Aí Pedro disse: vendeste por este preço Aquelas terras? aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Foi por esse preço. Ou seja, se ela dissesse não sei, estava mentindo. E morria também. Morria também. Se ela dissesse, como ela disse, morria também. Morreu. Morreu. Aí, isso me faz entender, irmão Luiz, que na Bíblia, para Deus, a Bíblia nos ensina, o texto nos ensina, que para Deus não existe, quando você sabe a verdade, não existe confirmar mentira ou agir como se não soubesse da verdade. Para Deus não existe arrumadinho. Para Deus não existe jeitinho brasileiro. Para Deus só existe a verdade. Quando ela confirma o que Ananias já havia afirmado e morreu por causa disso. Aí o que Pedro respondeu?
Então Pedro a repreendeu. Ele chegou, botando para quebrar. Porque vós Por que vocês entraste em acordo Em acordo. para tentar o Espírito do Senhor. para tentar? Ei, sabe esse tentar, e sabe o que significa? Trapacear, dar Bíblia, enganar, colocar no chinelo, o linguagem nordestino, o Espírito Santo. Por que vocês tentaram fazer isso com o Espírito Santo? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Ei, quando Pedro diz, estão aí à porta, os pés daqueles que sepultaram o teu marido, porque quem tinha enterrado um defunto não podia entrar no templo. Eles tinham acabado de enterrar um defunto. Não podia entrar no templo, ele estava na porta. Aí dá para se deduzir, não dá para se afirmar, dá para se deduzir que automaticamente, não, isso aqui a gente afirma, automaticamente essa filha morreu. E aí? Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Aquele jovem nos ensina que tem pessoas na igreja que só servem para carregar defunto. Aquele jovem nos ensina que tem pessoas na igreja que tem gente que vive morto espiritualmente, e se Deus fosse agir como agiu, ai deles. Esse texto nos ensina que fazer parceria para enganar o Espírito Santo, enganar a igreja, vai fazer com que Deus haja de maneira imperdoável e inquestionável. Mentir contra o Espírito Santo é agressão frontal a Deus. Se eu não posso mentir a Deus, automaticamente eu não posso mentir ao meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus habita no meu irmão e habita em mim. Nós temos que aniquilar essa desgraça chamada mentira, meu irmão. Se for para mentir, fique calado. Só abre a boca para falar a verdade. Meus irmãos, pastor Mel. Meus irmãos, meu Deus, não cheguei nem no texto. Meus irmãos, precisamos cultivar a reverência na presença de Deus. Na igreja, no comércio, no trabalho, porque Deus está presente. Com a Safira aprendemos que o juízo de Deus é real, não é vingativo. Deus não se vingou, Deus não se vingou. Deus puniu, porque Ele é o dono da vida, Ele dá e Ele tira. Então isso não é vingança, isso é propriedade. Como é dele, Ele tirou. Justiça. Deus agiu com justiça. Perceba, interessante é que ambos morreram instantaneamente. Deus julgou de forma direta para preservar a pureza da igreja que estava nascendo. A igreja nasce no capítulo 3, capítulo 2. A igreja começa a caminhar no capítulo 3. A igreja começa a pegar corpo no capítulo 4 e no capítulo 5. A igreja começa a enviar diáconos no capítulo 6. A igreja começa a ter um baluarte no capítulo 6, 7 e 8. A igreja começa a ser perseguida no capítulo 9. A igreja chega nas casas das pessoas que eram da região no capítulo 10. A igreja começa a enviar missionários no capítulo 11. E assim a igreja foi se estabelecendo. Mas no capítulo 5 Deus disse: eu não aceito mentiroso. Por isso vou fulminar no desafio. Vocês estão gostando da palavra ou está chato? Está chato? Meus irmãos, estou encerrando. O perigo da complexidade. Eu conheço irmãos que colocam, tem gente que faz isso. Não sei se ainda faz hoje, mas fazer. Pega o envelope, para dizer que vai dar uma oferta, um dízimo, e leva o envelope lá na frente, vazio. E coloca lá como se tivesse algum dinheiro. Está fazendo a mesma coisa, meu Deus. Se Deus reagir assim, não podemos justificar um erro. Safira não podia justificar o erro de Ananias, justificando lealdade a Ananias e sendo desleal para com o Espírito Santo.
A lealdade, em primeiro lugar, em prioridade total, é a Deus, é a Trindade, é a Jesus, é o Espírito Santo. Independente se a esposa quer ou não quer, independente se o marido quer ou não quer, eu não posso contrariar a palavra para ser leal à minha esposa, eu não posso contrariar a palavra para ser leal ao meu irmão, eu não posso contrariar a palavra para ser leal à minha mãe, eu não posso contrariar a palavra para ser leal ao meu amigo, eu não posso contrariar a Deus para ser leal ao homem. De hipótese nenhuma. Perceba, o pecado oculto contamina a comunidade. O pecado oculto, se tivesse pecado oculto, o pecado de Ananias e Safira, a comunidade, que comunidade, meu amor? A igreja de Cristo, estabelecida lá em Atos, se o pecado de Ananias continuasse oculto, e o Espírito Santo tivesse revelado a Pedro, se o pecado tivesse continuado debaixo dos panos, o pecado de Ananias ia contaminar a igreja. Perceba que eu disse na semana passada aqui, se você colocar uma maçã podre no meio de 30 maçãs boas, as 30 vão limpar a maçã podre. Amém? Limpar? Apodrecer tudo. Apodrecer tudo. Eu disse ao contrário, propositadamente. Eu já ia ver a boca, depois eu entendi o que foi. Então, significa dizer, se a gente entendeu esse exemplo, que se Ananias continuasse lá oculto, certamente ia poluir alguns, com um grupo grande ou a comunidade de irmãos. Aí o Espírito Santo diz, eu não quero essa raça aqui. Bora. Infarto fulminante. Não. Sim. O jeito que Ananias faleceu, sim. Mas, irmãos, só 2 minutos. Nosso comportamento afeta o corpo de Cristo. Santidade pessoal tem impacto no coletivo. Sábado e domingo eu estou na igreja e sou uma bênção. Mas durante a semana eu posso pegar um troco que me passaram errado, eu sei que me passaram errado, mas como foi R$50 a mais do que o valor do meu troco, foi uma bênção, isso não é um problema não. Ah, que bênção! Eu estou vendendo aqui a minha ovelha, o meu bode, o meu jumento, o meu cavalo, a minha galinha. Eu estou esquecendo de informar quem está comprando que o animal é sério. Aí me faz lembrar uma história de um cidadão que foi trocar um cavalo num carro. Aí disse, olha, pode olhar o cavalo todinho. Se tiver defeito, está na vista. Aí o camarada não entendeu a frase. O dono do cavalo disse, se tiver defeito, está na vista. O camarada entendeu o seguinte, se tiver algum defeito, dá para você ver. O cara não mentiu. Por isso o que cara eu fala a falo verdade. Mas de certa forma ele foi enganado. Não, mas ele não mentiu não, né? Ele falou. Ele falou, mas o dono do cavalo entendeu que estava enganando. E o outro não entendeu. Porque a culpa não entendeu, né? Às vezes nós agimos assim, né? Não é meia verdade. Então, irmãos, queira Deus não tomar punição, não dar punição a nenhum de nós para deixar por exemplo. Eu estava comentando hoje com a minha esposa e a gente está vendo o sofrimento de alguém. E eu não quero acreditar, mas fico em dúvida, se esse sofrimento dessa pessoa não está ligado a práticas do passado e por isso o amor de Deus pesa a luz. Queira Deus, por sua misericórdia, não punir a mim e a você, por erros que nós cometemos, a deixar a comodição à igreja. Porque Ananias e Safira não tiveram uma segunda chance. Aí eu faço aqui um entendimento logístico. Acredito eu, isso é uma crença minha, que não foi a primeira mentira de Ananias e Safira. Acredito eu, não está na Bíblia, que eles tinham uma prática da mentira. E resolveram e pensaram que, como não tinha tido uma sequência ainda, mentiram para os vizinhos, mentiram para a família, mentiram para os parentes, mentiram para todo mundo. Eu vou mentir na igreja também. Não tem problema nenhum até agora. Então, meus irmãos, vou encerrar porque senão vamos ver. Aprendemos com a vida e Safira não mentir. Quem gosta de mentir também? Mas é bom trabalhar para não mentir. Eu peguei ele agora. Vamos orar, meus irmãos. Quem gostou da palavra diz amém. Ele enrolou, ele não falou aí. Tem que nem eu uma vez, né? Vamos orar. Amor, vem orar aqui. Às vezes o cara passa debaixo dos malos, o cara mente. Aí fica mal, mais complicado ainda. Na barra, não tem 50 contas. Vamos orar.
quase morreu, não tinha. Para de dizer. O cara dizia que não foi ele que fez, porque não fez, mas não fez. E o cara tinha feito. É verdade. Vamos orar, velho. Pai amado, Deus Santo, poderoso, a Ti toda honra, toda glória. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós venhamos aplicar na nossa vida, Senhor. Aprender que não devemos mentir, Senhor, para Ti nem para ninguém. Abençoa cada irmão, nós Te agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um aqui. O Senhor sabe da necessidade de cada um. E, Pai amado, nos ajuda, nos fortalece a nossa fé para que venhamos, ó Deus, esperar com paciência sempre em Ti, Pai. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora o Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, que as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz, você diz, você diz. Até quarta-feira, 3h30.